Olá, meus amados. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos, direto do canal Teologia Livre, com o tema Um cristão pode ficar possesso? Então, nós temos aqui uma pergunta muito interessante e que traz um alerta muito grande. O fato de ser um cristão e frequentar uma igreja não significa que não será tocado pelas trevas, mas tem que exercitar a fé. A primeira coisa que tem que existir diante desse tema é o novo nascimento. Tem que nascer nova criatura em Cristo e exercitar a fé. Ter uma vida de oração, uma vida de consagração, leitura diária da Bíblia e uma vida de boa ação, boas obras, porque um cristão, ele tem que ter boas obras. Então, isso é o exercício da fé. É necessário exercitar a fé para que possa estar alimentando essa comunhão com o Espírito Santo. Então, um cristão, um verdadeiro cristão, ele tem que ter vida no altar, vida em Cristo. Ele tem que exercitar a sua fé. Porque quando o cristão ele não exercita a sua fé, e por outro lado, em contrapartida, ele começa a pecar, ele começa a ficar vulnerável, ele vai perdendo a comunhão e por outro lado, ele vai vivendo uma vida de pecado. Então, tem um texto muito interessante, está em Mateus, no capítulo, deixa eu ver se eu me lembro, capítulo 8, no versículo 41, se eu não me engano. Não, acho que é Mateus 26, capítulo 41, versículo 41, que Jesus ele dá um conselho, ele fala, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Então essa ideia de que um cristão, ele não pode ser tocado pelas trevas, ele não pode ficar possesso. Tem que analisar, porque o correto é vigiar e orar para não entrar em tentação, porque depois que entra em tentação e começa a praticar o pecado, não se esqueça que é através do pecado que os espíritos imundos, eles se apossessam de uma vida. É do pecado que os espíritos se alimentam. Então, um verdadeiro cristão, ele tem que ter comunhão com o Espírito Santo. Ele tem que exercitar a sua fé, ele tem que orar, ele tem que jejuar, consagrar sua vida, ter uma vida de leitura diária com a palavra de Deus, ter boas obras. Aí sim é mais difícil dos espíritos imundos se apossessar de uma pessoa que está na comunhão com Cristo, porque luz não habita com trevas. Então, a mesma vida que está cheia de luz, as trevas elas não podem adentrar, mas a mesma vida que está cheia de trevas, a luz também não vai adentrar. Então, luz não habita com trevas nos dois sentidos. Eu quero ler um texto aqui, já estou aqui com a minha Bíblia aberta, que está em João, um texto muito bom. No capítulo 8, versículo 12, diz assim, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então aqui nós vemos uma declaração onde Jesus ele declara sua autoridade sobre o pecado, sobre o inferno e ainda garante a vida eterna. Então, quem está em Cristo, aí as trevas não podem tocar. Mas o cristão que começa a perder a comunhão, o exercício, a prática da sua fé,
e começa a viver uma vida de pecado, é possível sim ele ficar possesso de espíritos imundos. Então a ideia de que um cristão não pode ficar possesso é de fato errado, porque a palavra qual eu já li aqui anteriormente, que Jesus quando diz, palavra de Jesus, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque Jesus ele dá esse conselho, essa advertência, para que o cristão ele não venha dar lugar ao pecado, dar brechas, é através dessas brechas que os demônios eles se apossessam. Então, isso serve para todo aquele que se diz cristão, seja evangélico, católico, espírita, candomblessista. Se você professa ser um cristão e não tem comunhão com o Espírito Santo, não exercita a sua fé e vive uma vida de pecado, é possível sim os espíritos imundos se apossar de um cristão. Então, essa é a nossa videoaula. Você que gostou dessa aula, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe para que outras pessoas possam também ter a ciência que o fato de ser um cristão e frequentar uma igreja não significa que não será tocado pelo inferno. Se não tiver na comunhão com o Espírito Santo, se não provar do novo nascimento, o cristão ele pode estar cantando, pregando, frequentando a igreja todos os dias, mas ainda assim pode estar possesso de espíritos imundos. Mas quando exercita a fé, uma vida de oração, consagração, leitura diária da palavra, uma vida de piedade, boas ações, como está escrito em João, no capítulo 8, no versículo 12, Jesus ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então, quem está em Cristo, aí sim as trevas não podem tocar. Então, que Deus em Cristo possa estar abençoando, iluminando, dando sabedoria. E a palavra final é vigiai e orai para que não entreis em tentação. Amém? Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima videoaula com a bênção do nosso Deus.